Boa noite, eu sou a Lauren, aluna do curso de graduação em Engenharia Civil, e eu vou, nesse vídeo, apresentar a questão 3 da prova de Mecânica dos Fluidos. O enunciado da questão diz que na figura a superfície da água está em A e que nesse nível a pressão absoluta do ar é 108 mil pascais. Nessa condição, a leitura L, essa daqui, é de 270 centímetros e que a leitura no manômetro metálico é de 1,2 metros de coluna d'água. E essa cota Z é de 27 centímetros. Quando a gente retira a rolha, essa rolha aqui, a superfície da água sobe para o nível B. Sendo o peso específico da água de 9.800 newton por metro cúbico, o peso específico do mercúrio é de 136 mil newtons por metro cúbico. E o diâmetro do reservatório, esse diâmetro D, é de 25 centímetros. Nós temos as seguintes perguntas. Qual a leitura manométrica local em milímetros de Hg? Qual o peso específico do fluido manométrico? E, na condição da figura com a rolha cota H, esse H é 356 centímetros, qual vai ser a nova cota H quando a gente retirar a rolha? E mais a questão de qual o diâmetro desse tubo manométrico. Então, vamos começar com a letra A aqui. Qual a leitura barométrica do local em milímetros de Hg? A gente sabe que a pressão no manômetro, a leitura no manômetro é a pressão interna menos a pressão externa. E a gente sabe que essa pressão externa é PATM, que como nós estamos trabalhando na escala efetiva, é igual a zero. Ou seja, nosso PM fica igual à pressão interna, que é igual à pressão do ar. E a gente também tem que a leitura do manômetro é 1,2 metros de coluna de água. Como que a gente vai passar de metro de coluna de água para pressão em Newton por metro quadrado? A gente tem essa fórmula onde P é igual ao H, que é 1,2 metros, que a gente multiplica pelo peso específico da água, que foi dado no enunciado, e é 9.800 newtons por metro cúbico. A gente vai ter que a nossa pressão do ar vai ser igual a 11.760 newtons por metro quadrado. Ok, mas a gente ainda não chegou na leitura manométrica em milímetros de Hg. A leitura manométrica, a leitura barométrica, desculpa, os termos manométrico, tudo com métrico, mas tá, a leitura barométrica, ela pede a pressão absoluta, não efetiva, que nem a gente está usando. Então, a pressão absoluta do ar é igual à pressão do ar mais PATM. Como a gente precisa achar a PATM para fazer a leitura barométrica, a gente vai usar a pressão absoluta do ar, que foi dado no enunciado, que é 108 mil PA, que vai ser igual a essa pressão que a gente já achou aqui, mais o PATM. E isso vai nos resultar que o nosso PATM é igual a 96.240 newtons por metro quadrado. Tá pronto? Não, não tá pronto ainda, sabe por quê? Porque isso daqui tá em newton por metro quadrado, não em milímetros de Hg. Agora a gente vai converter para milímetros de Hg. E como a gente faz isso? A gente usa essa fórmula, só que em vez de usar o peso específico da água, a gente vai usar do mercúrio. Então, a gente tem que a nossa pressão, que é 96.240, vai ser igual à nossa altura,
em mercúrio, vezes o peso específico do mercúrio, que também foi dado no enunciado, que é 136 mil newtons por metro cúbico, né? E agora a gente vai ter que a nossa altura vai ser de 0,7076 metros. Tá, agora tá pronto. Também não. Agora a gente tem que transformar isso em milímetros, porque a gente está em metros. Como a gente faz isso? A gente divide por 1000. A nossa altura é 707,6 milímetros de HG. Essa é a resposta da nossa questão A. A leitura banométrica no local em milímetros de HG é 707,6 milímetros de HG. Ok, vamos para a próxima questão? Para a próxima questão não, para o próximo item. Qual o peso específico do nosso fluido manométrico? A gente tem aqui a nossa figura, e para achar o peso específico do fluido manométrico, a gente vai utilizar a equação manométrica, começando por esse lado, passando por todo o tubo, saindo por aqui. Vai terminar em PATE. Que é igual a zero, porque a gente está utilizando a escala efetiva. Eu já adiantei aqui essa equação para a gente não ficar passando tanto trabalho, mas eu vou explicar os itens. Aqui a gente começa com a pressão do ar, que a gente já teve, a gente já descobriu que era aqueles 11.760, mas essa altura de fluido aqui, ó, que é esse 0,03, porque é centímetros, aqui tem metros, mais o Z, que é essa altura que já deu, que é 27 centímetros. Vezes o peso específico da água, que tá em verde. Podia ter azul, porque é água, né? Mas não tá. Menos o peso específico do fluido manométrico, vezes essa diferença de altura aqui. Mas essa diferença de altura, ela não é L. Porque a gente não pode ver a altura inclinada, a altura tem que ser essa altura aqui. E para isso a gente tem que decompor esse L e a gente sabe que aqui na trigonometria, a gente tem que o LV, esse daqui é um L e esse daqui é L seno de A. Então, eu também já adiantei essa parte, substituindo os valores, a gente chega nessa expressão, substituindo mais um pouquinho, a gente tem que o nosso peso específico do fluido manométrico é 14.700 divididos por 1,35, e a gente tem que o peso específico do fluido manométrico é de 10.888,89 newtons por metro cúbico. E a gente guarda essa informação porque a gente vai precisar usar ela para o resto do exercício. Então, até aqui tudo tranquilo? Quer dizer, esse vídeo teoricamente é para o professor Ben, então espero que esteja muito tranquilo. Mas se alguém estiver usando isso para ver a questão, espero que esteja tranquilo. Vamos lá. Para o próximo. Se na condição da figura, com a rolha, essa cota H aqui é igual a 356 centímetros, qual é o novo H quando a gente tirar a rolha? Então, para a gente descobrir isso, a gente vai precisar achar esse X aqui. Por quê? Porque o nosso H vai ser aqui, ó. Esse X vai se projetar aqui e vai ser H menos o X', que vai ser o nosso H novo.
Porém, vamos por partes. Aqui foram feitas as alterações. Por exemplo, a água subiu até aqui, fazendo com que se deslocasse esse X para cima, esse volume, essa altura X para cima, que também acaba descendo aqui. E isso daqui é muito importante a gente reparar. Como mexe esse volume de fluido aqui de altura X e o diâmetro do tubinho permanece o mesmo, ele não muda em altura, ele muda perpendicular ao tubo. Então, vamos ao que temos aqui. A gente primeiro vai fazer uma relação de volume que a gente vai usar no próximo item, mas é bom a gente já ver ela agora. Ok. A gente tem que esse volume 1 aqui tem que ser igual a esse nosso volume 2. Por quê? Porque a quantidade de fluido, o volume não varia, porque são fluidos incompressíveis. Então, se subiu aqui, o que subiu aqui é o mesmo que subiu aqui. A gente faz a conta e fica com 1,47 vezes 10 na menos 3. Então, o nosso V2 vai ser 1,47 vezes... Só um pouquinho para ver se eu estou escrevendo na camada certa. A gente não tem problema depois. 1,47 vezes 10 na menos 3 vai ser igual a π vezes o dzinho ao quadrado sobre 4 vezes o x. Então, por enquanto, a gente vai guardar essa equação que ela está com duas incógnitas. Não dá para achar o x por ela, poderia ser um caminho, mas como nos falta o diâmetro, a gente vai ter que deixar ela de lado um pouquinho. Opa, aqui. Então, a gente vai precisar de outra equação. Que equação vai ser essa? Vai ser a equação manométrica, começando daqui de cima e indo até o final. Aqui, deixa eu liberar para nós. A gente tem que essa equação manométrica vai ser a pressão atmosférica, porque a rolha saiu. Opa! Então, estamos com um leve probleminha aqui. A rolha sumiu, não temos mais rolha. Então, é pressão atmosférica, que a gente sabe que vai ser zero, então a gente já corta esses dois, vai ficar zero. Mais, por quê? Porque está descendo. 0,06, esses 6 centímetros daqui, mais o nosso Z, que era o 0,27, menos esse X que subiu, que não é mais de água, vezes o peso específico da água. Mais o nosso Xzinho aqui, porque está descendo essa alturinha aqui, o nosso X vezes o nosso peso específico do fluido manométrico. Menos, aqui porque está subindo, o nosso 2,7, que é o nosso L, menos o X, decompostos para ficar em altura, para ficar aqui assim, bonitinho. Ou seja, a gente multiplica pelo seno de 30, que nem foi explicado anteriormente. Multiplicado pelo peso específico do fluido manométrico. Agora, vamos dar uma olhadinha como ficou essa equação simplificada aqui. E disso, a gente tira que... Não, é do próximo, A gente tira que o nosso X vai ser igual a esse valor aqui, 11466, dividido por 6533,33, e a gente descobre que o nosso X é 1,75 metros. Ok, temos um X. Isso já resolve muita coisa do nosso exercício, inclusive a nossa altura H. Então, a gente tem que o nosso X... Ali ficou um probleminha, mas não tem muito problema assim, não tem tanto. A gente tem aqui que o nosso X é 1,75 metros, que nem a gente encontrou no item anterior,
E agora a gente tem que achar o nosso H2, que é essa segunda altura aqui. Eu já tinha posto que era, o H1 era 356 centímetros, ficou meio sobrescrito. Que vai ser o nosso H1 menos o X decomposto de soma de 30. Então, a gente vai ter que H2 é igual a 356 menos 0,8875, que é 1,75 divididos por 2, porque o seno de 30 é 0,5. Então, a gente tem que o nosso H2 é igual a 2 metros e 685 milímetros, 2,685 metros. Tá, acabou essa questão? Não, ainda falta a letra D. Vamos para ela, então. Aqui. Qual é o diâmetro do tubo manométrico D? Vocês lembram que a gente, quando estava fazendo aquela questão, lá atrás, a gente relacionou volumes e ficou com essa equação aqui? Agora a gente vai usar ela, por quê? Porque agora a gente já tem o nosso X. Então, a gente substitui o X e faz essa conta, que é uma continha meio chata, então eu já deixei ela pré-feita para nós. Então, a gente tem que o D quadrado é igual a 1,7 vezes 10 na 13, a gente vai tirando a raiz, a gente acha que o D é igual a 3,27 vezes 10 na menos 2 metros, que é o nosso diâmetro pequenininho. Aqui a gente, para chegar disso para isso, a gente passa multiplicando, passa dividindo, para isolar o D, normal. E a gente tem que essa é a nossa resposta do D. Então, essa foi a solução do exercício 3 da prova. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.